Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. A semana que se iniciou ontem é uma semana politicamente muito importante no Brasil. São os últimos lances da campanha para prefeitos e vereadores em todo o país. E em São Paulo, que é, evidentemente, uma cidade politicamente importante, cuja eleição pode ter efeitos na formação das chapas, pelo menos, para o futuro, para a eleição presidencial, o pleito não está resolvido. Temos dois candidatos, obviamente em primeiro lugar, que é o Boulos e o atual prefeito Ricardo Nunes, e muito junto a eles, uma pequena diferença, a margem de erro dele ainda alcança o Boulos, está Marçal, Pablo Marçal. Na minha opinião, qualquer um dos três pode chegar a um segundo turno. Tudo indica, é quase evidente, que haverá segundo turno. Os candidatos dizem que vão ganhar em primeiro turno. O seu lorota, eles sabem muito bem que vão para o segundo turno dois desses candidatos. Pablo Marçal, Ricardo Nunes e o candidato alguma coisa invadiu a minha mente, esqueci o nome dele, Boulos. Todo mundo aqui esqueceu o nome do Boulos, coitado, mas alguma coisa invadiu a minha mente e talvez eu tenha esquecido por causa disso. Bom, então é importante. E sobre essa questão da eleição, logo mais às 10 horas teremos um debate. Houve debate sábado na TV Record, na Record TV, eu assisti. Foi um debate cansativo, deu a impressão que era um videotape dos outros debates. Os candidatos procuraram se alinhar a uma conduta, digamos, mais civilizada, menos selvagem. Não houve incidentes, claro, houve troca de acusações, etc. Debate muito bem organizado pela Rede Record. Está aqui uma foto, olha aqui. Uma foto do debate na Folha. Debate tem Nunes e Boulos no foco, com Marçal punido e isolado. Não sei porque eu esqueci o nome do Marçal. Freud explica, Luiz. Ele deu risada, é alguma coisa desse tipo. Mas o debate de hoje, às 10 da manhã, será um debate diferente. Por quê? Porque vai adotar uma coisa que já foi adotada, mas me parece que nesta eleição ainda não, que é esse tempo. Os candidatos começam com um tempo, né, uma carteira com o tempo, e vão usando à medida que acharem necessário, à medida que quererem usar. Então eles vão gastando o seu tempo. Não tem limite para o que eles possam utilizar, mas eles vão gastando até ficar sem tempo, ou até alguns sobrou tempo. Então, cabe ao candidato, ante a dificuldade ou ante a importância da questão, administrar o seu próprio tempo, o que me parece muito interessante. É uma das maneiras de fazer debate. Claro que os debates que houve até agora foram importantes, são importantes,
na medida do possível, porque os candidatos restringem a liberdade, por exemplo, dos jornalistas do debate, até agora todos os debates se mostraram suficientemente interessantes ou não. O debate, a meu ver, é cada vez mais restrito, engessado, né? Os candidatos não querem correr riscos, então o debate acaba sendo uma coisa chata, apesar, inclusive, por ser muito tarde da noite. O debate da Record foi mais cedo e o debate da Folha é hoje, Folha e UOL, hoje às 10 da manhã. Bom, outro tema importante foi o fim de semana com ataques de Israel e a morte do líder do Hezbollah, né? Essa é a manchete do sábado da Folha. Israel faz ataque ao QG do Hezbollah. Netanyahu defende guerra na ONU. Nessa defesa que o Netanyahu fez da guerra na ONU, ele foi discursar na ONU, na Assembleia Geral, e alguns países inimigos de Israel, ligados a um círculo estranho, a um círculo anti-Ocidente, se retiraram de plenário, algumas delegações, em protesto contra não contra o que ele iria falar, mas contra a presença dele, contra o fato de ele discursar na ONU. E adivinhem quem recebeu ordem e cumpriu essa ordem, juntando-se o que há de pior no campo internacional: o governo brasileiro. O governo brasileiro submeteu-se aos interesses de países como a Rússia, a China, né, os países satélites do petróleo árabe, etc., etc. Nós vimos o Brasil submisso a esse tipo de interesses, cujo objetivo do Brasil não está muito claro. Em outras ocasiões, por exemplo, quando Putin fala na Rússia, a Rússia que invadiu a Ucrânia, a Rússia que invadiu e tomou o território da Ucrânia, numa questão nada resolvida, o Brasil não abriu a boca. Ninguém saiu de plenário. Então, isso envolve uma questão de Ocidente e, como chamam, Sul-Sul, né? Sul-Sul agora. Então, o que acontece? Esses países todos, ao que o Brasil se uniu, ou ao que o Brasil se submeteu, são países, eu vou repetir, anti-Ocidente. São contra os Estados Unidos, são contra a França, a Inglaterra, a Alemanha, etc., Espanha. São países que cultuam uma visão democrática do mundo. São os países do mundo civilizado. Se eles têm defeitos, tem, como o ser humano tem defeitos. Agora, eu acho que o Brasil, que vinha mantendo um equilíbrio, quer dizer, está tendo progressivamente a sua tradicional e reconhecida correta política internacional, política exterior, vilipendiada, arrasada pelo governo do PT. Lamentável que o Brasil tenha sido colocado nessa posição de cócoras contra o Ocidente. Só porque era contra o Ocidente, o PT acaba levando o governo Lula, acaba o governo a se unir o que há de mais autoritário, o que há de pior no campo da política internacional. Bom, foi morto Nasrallah, o grande líder do Hezbollah,
No domingo, o Estadão já dizia isso aqui, o Estadão não, a Folha, Israel entra em estado de alerta após matar líder do Hezbollah. Bom, Israel realizou uma operação que ele chama de cirúrgica, matou um monte de gente, os efeitos colaterais são terríveis, mas praticamente acabou com a liderança do Hezbollah. Praticamente acabou. Pegou todos juntos. A informação que se recebeu hoje de manhã, que ainda precisa ser confirmada, é que o corpo de Nasrallah foi localizado esta noite. Foi um bombardeio. Israel sabia onde ele estava, provavelmente eles estavam reunidos. Fala-se na morte de 20 dirigentes do Hezbollah. E hoje tem mais uma notícia de um bombardeio com uma morte de um dirigente do Hamas. Durante essa madrugada, alguém do Hamas que estava sendo procurado por Israel acaba de ser noticiado que ele foi morto. É uma notícia da madrugada. Israel lança ataque, a CNN. Israel lança ataque mais próximo do centro de Beirute desde o início da ofensiva no Líbano. Até então, as ofensivas israelenses se concentravam na região sul da capital do país. 105 pessoas foram mortas, 359 feridas. O grupo palestino armado Hamas disse que seu líder no Líbano foi morto, com sua esposa, filho e filha. Além do Hamas, a Frente Popular para a Libertação da Palestina, outro grupo militante que participa da luta contra Israel no Líbano, também reportou que 3 de seus membros foram mortos em um ataque em Beirute. Israel também retalhou o Iêmen, bombardeou portos importantes, de onde saem foguetes do Iêmen, a chamada oposição, chamados rebeldes Houthis, que têm dificultado a navegação no Mar Vermelho, atacaram Israel, lançaram foguetes contra Tel Aviv e Israel retalhou. Não se sabe exatamente quais são os prejuízos, devem ser significativos. O que acontece nesse âmbito internacional? A situação é confusa. A gente sabe que Netanyahu resolveu cutucar a onça com vara curta. A onça é o Irã. O Irã é que não tem segredo nenhum nisso, não tem acusação, isso é fato. Esses Houthis, o Hamas, o Hezbollah, são todos títeres, são bonecos do Irã. O Irã não põe a mão diretamente, ele age com os seus títeres espalhados pela região. Então, esse ataque feito ao Hezbollah e a morte do líder Nasrallah e todos os seus terroristas abaixo no seu esquema de gestão do terror provoca alguma reação do Irã. O Irã é um país bem armado, pode atacar Israel com seus foguetes, tem tomado cuidado, fez um ataque bem cirúrgico contra Israel, avisou, foi absolutamente cuidadoso também para não cutucar a sua onça com vara curta. E o que acontece agora é uma ousadia de Netanyahu que avança sobre áreas que se imaginavam protegidas pelo Irã,
da influência iraniana, né? Essas lideranças mortas mexem com o Irã. E mais, o que aconteceu com o Hezbollah no Líbano esses dias, com a história dos telefones, dos pagers, com a explosão dos walkie-talkies, toda essa história humilhou um braço armado do Irã no Oriente Médio. Então, existe uma expectativa de que o Irã pode reagir. Por outro lado, nesse quadro, há quem ache que o Irã tem seus interesses próprios, não os interesses do Hezbollah, não os interesses do Hamas. Quais são? Ele está sendo retalhado no mundo, na comunidade internacional, por seu afastamento desse acordo nuclear. Então, tem uma retaliação muito forte, isso bate no Irã, bate na política interna do Irã, bate no comércio iraniano, e isso é ruim para o Irã. Então, o Irã olha para os Estados Unidos, por exemplo, tem os seus interesses próprios, que evidentemente superam os interesses do Hezbollah. Então, não se sabe até que ponto o Irã vai tomar as dores do Hezbollah, nesse caso da perda desse terrorista Nasrallah, Sayed Hassan Nasrallah. Está aqui a fotinho dele, terrorista da pior espécie, né? Israel nessa história. O Hamas, o Irã e seus dois títeres, o Hamas e o Hezbollah, pregam a extinção do Estado de Israel. Pregam a simples extinção de Israel. Então, o que você imagina? Como é que você imagina que Israel vai reagir? Como é que você reagiria contra alguém que prega diariamente a sua morte? Realmente não tem jeito, não há possibilidade de você sentar-se à mesa e resolver isso na negociação. Não há possibilidade. Outra coisa, como não há possibilidade de você imaginar que o Volodymyr, Volodymyr é íntimo, presidente da Ucrânia, vá sentar-se à mesa com os russos para discutir quanto ele vai ceder de território. Aliás, diz que a Rússia agora está vendendo os grãos das áreas tomadas à Ucrânia, né, e está faturando graças a esses territórios, colocando os grãos do mercado internacional. Outra coisa que essa semana está em discussão, eu acho que essa discussão diminui um pouco ante a questão eleitoral, é essa questão dos bets, né? Esse jogo que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, que está buscando uma regulamentação, uma coisa horrorosa. Aí votaram a favor todos os partidos. É muito dinheiro na vista dessa gente, né? Aí não escapou ninguém, todo mundo votou, ou quase todo mundo votou a favor, e acabaram criando um monstro. O próprio PT diz que abriram as portas do inferno. Abriram as portas do inferno. E o Lula está lá. Está lá. O que ele pediu para os seus assessores providenciária foi a proibição do uso do dinheiro do Bolsa Família nesses jogos. Você não vai tirar uma coisa básica do Bolsa Família, que é a pessoa receber o dinheiro e fazer o que quiser com o dinheiro. Você não vai tutelar agora o que a pessoa quer fazer. A pessoa quer jogar, joga. Como hoje não tutela quem quer beber, você pode beber todo o dinheiro que você recebe no Bolsa Família,
pode comprar pinga à vontade, você pode gastar com prostituição à vontade, quer dizer, você faz o que você quiser com esse dinheiro. O que o Estado não pode é incentivar o jogo, incentivar que essas pessoas joguem, como não incentiva que as pessoas fumem, como, pelo contrário, combate o fumo, não insiste, não permite, não pode permitir que as pessoas se alcoolizem, tem que fazer campanha, não pode fazer publicidade. Então, depois de muito pensar, depois de consultar, depois de verificar, eu chego à seguinte situação. Você precisa cortar toda a publicidade de bets. Se tolerar, tolera no fim da madrugada. Você não pode incentivar as pessoas a participarem dos jogos. O noticiário mostrou que tem jovens, adolescentes, pedindo dinheiro emprestado, caindo nas mãos desse pessoal que empresta dinheiro a juros altíssimos para poder satisfazer o seu ímpeto, né, a sua necessidade de jogar. Isso precisa ser resolvido, quer dizer, temos um Estado que, se as coisas continuarem com a tendência de hoje, um Estado que incentiva o jogo. Em vez de sufocar o jogo, incentiva. Não dá para proibir, o jogo está instalado no exterior, mesmo algumas empresas estão instaladas no exterior. Isso, além de prejudicar gravemente as pessoas, especialmente os jovens, de escravizar, permite lavagem de dinheiro. Já temos aí o caso do indiciamento de um cantor famoso, né, que está sendo acusado de lavagem de dinheiro. Como é o nome do cantor? Você que gosta? Gustavo Lima, que gosta de música sertaneja. Gustavo Lima foi indiciado no fim de semana. Olha, é um sistema complicado, mas é um sistema de lavagem de dinheiro. Alguém tem algum cérebro, algum contador que se achava mais importante que os computadores da Receita. Eles estão flagrados, o cantor está envolvido, não quero dizer que ele está culpado, etc, etc. Cassinos abrem bets no Brasil já de olho na legalização do jogo presencial. Olha como vai, olha a escalada. César Palace e MGM Grande investem 90 milhões em sites de aposta no país. Congresso discute projeto de lei que regulamenta esse tipo de jogo, esse tipo de estabelecimento. Não dá, né? Erro em dedução com despesa médica é principal motivo para cair na malha fina do IR. 6 em cada 10 declarações foram retidas por falha em indicação de gastos neste ano. O último lote de restituições será pago nesta segunda-feira. Enfim, a gente vai vendo e vai se assustando. Não pensa que os incêndios estão apagados, nem do noticiário. A seca, dá uma espiada nessa foto aqui da Folha. Olha uma foto de uma mata calcinada. Aqui, ó, vamos ver. Seca extrema impacta a produção de farinha de mandioca e pirarucu no Amazonas. Com estiagem, o ribeirinho Adriel Cacheado, que é esse moço que nós vimos, faz longo trajeto até a margem do rio na comunidade Apuí. Peixe símbolo da floresta também é transportado. Você vê?
Tem uma notícia boa aqui. País na frente por investimento na transição energética. Para o executivo da fabricante de motores elétricos e equipamentos de geração de energia, Alberto Cuba, que é o entrevistado, o de hoje da Folha, o Brasil está em bom momento. Estamos muito à frente, com pouquíssima dependência das usinas térmicas, diz o CEO da WEG, uma das indústrias nacionais mais bem-sucedidas atualmente em cenário global. Tem uma notícia importante, que a Inglaterra, Grã-Bretanha, hoje apagou a sua última usina a carvão. Apagou a sua última termo a carvão, seguindo uma tendência que é ter energia não criada por essas termoelétricas que acabam criando energia, mas que são extremamente danosas à natureza pela poluição que causam. Tem uma notícia boa no campo da educação, está aqui no Globo, dá uma espiada. Desculpe, MEC prepara programa Pé de Meia Universitário. O ministro diz que medida deve entrar em vigor em 2025. Sabe aquele programa Pé de Meia, que vai remunerando os alunos, vai premiando os alunos, aqueles que são presentes às aulas, etc., etc., estender a universitários. O Ministério da Educação pretende lançar em 2025 o programa Pé de Meia para universitários. Em entrevista ao Globo, o ministro Camilo Santana diz que o objetivo é dar apoio financeiro a estudantes do ensino superior de baixa renda, seguindo o modelo já adotado pelo ensino médio. A proposta será apresentada ao presidente Lula, que, segundo o ministro, está empolgado com a ideia. E é para ficar empolgado mesmo, é importante. Dinheiro gasto na educação e bem gasto, como me parece como tem sido esse no começo desse programa, é excelente. Dá uma espiada aqui na charge maravilhosa aqui do Globo. Vamos trabalhar, rapazes. Deixa eu ver aqui. É a charge do Chico Caruso. Eu sempre confundo com o irmão dele, que trabalhou comigo, Paulo Caruso, que já se foi, uma figura ímpar e tão hábil no desenho, tão conhecedor dessa arte do humor, como o irmão. São gêmeos, eram gêmeos. Editorial. Ataque ao Hezbollah era necessário para conter a ameaça, diz o Globo. Diz o Globo. Só a esquerda burra, inclusive do Brasil, que acha que Israel devia ficar lá levando bomba o tempo todo, sendo ameaçado, tendo a sua existência ameaçada, ficar de braços cruzados esperando Hezbollah e Hamas realizarem seu trabalho terrorista e sujo contra toda uma população de um país. Sujo porque você viu a ação do Hamas contra pessoas inocentes em Israel, né? A situação dos reféns não está resolvida até hoje. E eu acho que para resolver a situação do Hamas, Israel tem razão quando diz que isso só será discutido depois da devolução dos reféns. Então fica essa esquerdalha ignorante, anti-Estados Unidos, sempre anti-Inglaterra, anti o mundo civilizado, condenando Israel, que está se defendendo desses grupos
está exagerando, não tem o limite, como é que você vai regular? Qual o limite da retaliação? Enfim, desproporcional. Aí o Globo vem e apoia a ação de Israel contra essas entidades terríveis e terroristas. Ataque do Hezbollah era necessário para conter a ameaça, agora para conter danos aos civis e obter reféns de volta, as partes devem buscar um cessar-fogo. É a visão do Globo sobre essa desgraça que ocorre no Oriente Médio, provocada por políticas levadas a cabo por sacerdotes que interpretam como querem a religião muçulmana, levando o assassinato, levando o terror, levando o medo para territórios e propugnando pela extinção de um país. Vamos a quem tomou o cafezinho conosco. Sérgio Monteiro, Antônio Evaristo, Roger Amaral, Silas Oliveira, Marisa Sobral, Ricardo Castelo, Dirceu Freitas, Valdete, é Valdete ou Naldete? Valdete, desculpe, Valdete, Golzani, Luciana Pimentel, Enos Pontes, Nério Neri Camparim, Marlene Rosa, Elton Vicente, Sávio Cunha, Fabrício Alencar de Manaus, Isabel Costa de Londres, Isabel, olá, Isabel, Tereza Cristina de Betim e Marcelo Faz ou Faís de Araraquara. 10 horas tem debate da Prefeitura de São Paulo, UOL Folha, você está convidado a assistir, deve ser interessante. Faltam poucos dias para a eleição, você já decidiu o seu voto e para vereador. Muito obrigado por sua atenção, amanhã e não se esqueça, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.